boa tarde, começando mais uma edição do nosso Rio Preto News. Muito obrigada a você, telespectador, aqui com a gente mais uma vez, através do canal 7 da NET e também pelo nosso site, www.tvriopreto.tv. A gente agradece muito a sua participação, temos recebido muitas mensagens de carinho, como, por exemplo, a mensagem da Márcia, né, Fábio? Que ontem nós recebemos após o programa, mas a gente prometeu que ia agradecer hoje, né? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ju. Boa tarde a você que está em casa nos assistindo. Boa tarde ao nosso Google. Mais uma vez, a nossa enciclopédia ambulante, Jonas Turola. Jonas Google. E olha aí, eu quero cumprimentar aqui a Márcia Félix, que ontem ela mandou o e-mail pra gente, o WhatsApp. Às 13h31 o programa já estava no fim. Ela colocou o seguinte, ó: pessoal, mandando meu abraço para esses dois apresentadores, encanta com a Juliana, entende muito e está representando muito bem nós mulheres que adoramos esportes. Sucesso para vocês, Fábio, uma graça, muito obrigado. O programa tá leve, gostoso de assistir. Beijo a todos da produção também, viu? Aí, Adolfinho, Jair, Júnior, Maria e Amanda. Isso aí. E o Chicão, que tá lá no comandante. E o Nonato. É isso aí, mais alguém? E a Ana Paula, que também vem aqui agora, todo dia. Está sempre presente, nossa maior telespectadora aqui ao vivo. É isso aí. Ana Paula, que é a rainha do Fábio, pra quem não conhece. Gente. Um dia ela ainda vai aparecer aqui. Vai. Vamos falar de uma coisa, nós estamos numa semana de decisão. Verdade. Para a seleção brasileira e para o meu Corinthians. Eu já vou declarar aqui que eu não quero que o Tite vá para o Corinthians. E vou apontar as razões. Ó, eu não quero que o Tite vá para o Corinthians, por quê? A estrutura da CBF ainda é a mesma. Vamos deixar bem claro. E a conduta do Tite é completamente diferente da CBF. O Tite vai entrar numa estrutura podre e vai manchar a carreira dele. Tem que mudar muita coisa. Essa é a minha opinião. Continua no Corinthians, Tite. Bom, mas esse é o desejo do Fábio, mas pelo que a gente está acompanhando por aí, Jonas, deve ser o Tite mesmo, né? O Portal Band entrevistou o irmão do Tite hoje, o Ademir Bach, atendeu o telefone e o repórter foi até meio esperto, né? Ele pergunta: e aí, seu Ademir, quando seu irmão assume a seleção? Aí ele: dá um tempinho. Assume hoje ainda. Olha só! A defesa dele e o irmão caiu. Falou, não acho que vai ser hoje, não achava que ia ser ontem também. É uma decisão de você assumir a seleção brasileira. A maior decisão da carreira do Tite, isso não pode ser definido em 3 horas de reunião. E ele já negou também vários convites, né? Já recusou vários convites. Pelo menos 2 vezes a Camila Matoso, da Folha de São Paulo, já revelou no livro dela, na biografia que ela fez do Tite. Mas enfim, uma reunião de 3 horas, que foi o que aconteceu ontem, é muito pouco para definir o futuro da carreira de um treinador que pode estar entrando numa fria, pode não estar, pode estar dando um salto na carreira. É muito pouco tempo, 3 horas de reunião. Então eu pelo menos já sabia que ele não ia, a decisão, por ser o Tite, se fosse qualquer outro treinador, eu acho que já sairia de lá satisfeito, com salário Dizem que nessas 3 horas aí, o Cuca... Tô com o meu Palmeiras na cabeça. Esquece o Palmeiras, Juliana. Nessas 3 horas, o Tite gostou, concordou com o que a CBF impôs para ele. E o que ele impôs para a CBF teria concordado. Mas eles estariam dando um tempo. Aí é que tá. Né? Foi o que o assessor, o diretor de comunicação, na hora que desceu, todos os repórteres em cima, foi uma boa conversa, nada conclusiva ainda. A tendência é que até o final da semana ele acerte, porque o Tite aparentemente também gostou do que viu, vai conversar com a família, isso é do caráter dele, conversa com a família, com a esposa, leva muito em consideração o que a família fala. Mas isso deve acontecer. Agora, o que eu penso? Tite, 6 meses atrás, ele assinou um manifesto pedindo a renúncia do Marco Paulo Del Nero e, assim, do nada, ele já vai lá. Claro, é um salto da carreira. Eu acho que ele está certo de assumir a seleção brasileira. E é o nome certo, né? Não, é o sonho de todo treinador. Ele falou, é o sonho de todo treinador. O ano sabático que ele tirou, ele esperou para ser chamado. Não foi o Dunga. Então ele ficou meio chateado, ficou cabisbaixo e agora está voltando, tem a chance de novo. De mudar a história, né? E eu acho que ele tem que aceitar agora. Ele pediu a renúncia do presidente. Como que vai ser esse a minha ressalva, é por isso que eu digo, a minha ressalva é com relação a isso. A estrutura da CBF ainda é a mesma que há pouco tempo atrás o Tite assinou um manifesto junto com muitas personalidades do esporte pedindo a renúncia da direção da CBF. Quer dizer, agora, essas exigências do Tite foram todas aceitas pela CBF? Vai trazer toda a comissão dele? Vai trabalhar no padrão dele? Acho que trabalhar no padrão e poder falar o que
o que ele quer falar sobre futebol brasileiro, acho que ele não vai poder falar, acho que então, até porque atinge o presidente. Eu acho que isso não vai acontecer, mas em relação à comissão técnica, o Kleber Xavier, o Bruno Maziotti, preparador de goleiro do Corinthians, deve vir. Até o Edu Gaspar agrada. Ontem falaram do nome do Leonardo, que é outro cara extremamente ético e competente. É verdade. O trabalho que ele fez tanto no Milan, no Paris Saint-Germain, ele também foi técnico do Milan e da Inter de Milão. Foi até melhor na Inter de Milão. Ele é um cara extremamente ético e é um nome que eu gostaria, não só para coordenador de seleções, mas também como treinador. Não, o Leonardo tem uma trajetória maravilhosa no São Paulo como jogador, foi para lá e não voltou mais. Fez carreira no Japão também. Depois fez a carreira agora de executivo de futebol, vai indo muito bem, é ético, é correto. Eu acho que essa é uma oportunidade. Eu fico triste pelo meu Corinthians, que vai ser difícil. Sem o Tite, vai ser difícil. Agora, por outro lado, de repente essa comissão técnica tem condições de mudar a estrutura da seleção e a maneira como a seleção é encarada. Agora, uma pergunta básica: e como é que fica a Rede Globo nessa história? Porque o Tite vai ter que falar, né? A Rede Globo vai deixar? A Rede Globo vai ouvir? Né? Tem essa história também, não é só a CBF. É as duas máfias, Rede Globo e CBF, as duas atuando juntas. O Tite está entrando num vespeiro, num ninho de cobras. Essa é a verdade. Eu penso assim, não vai mudar a administração. Os caras que estão ali não vão renunciar nunca, pelo menos... Com certeza, muitos interesses, o certo é nem o Tite, nem o Cuca, ninguém aceitar. Fica sem comando. Sem comando. Eles anunciarem, o certo é isso nunca vai acontecer. Essa é a oportunidade de também trucar agora nisso, né? Ninguém vai assumir e renuncia a direção. Mas se ninguém assumir, o que o Marco Paulo Denaro faz? Pega um capachinho dele que nem o Dunga e assume, aí a gente fica com um cara pior que o Dunga. Então eu acho que, administrativamente ninguém vai renunciar. Qualidade técnica dos jogadores, é isso que a gente tem. A única coisa que a gente pode mudar é o treinador, que era ruim, graças a Deus saiu. Vai entrar um cara competente. E eu sou do seguinte pensamento: pessoas boas influenciam ambientes. Com certeza. O Tite... Com certeza, concordo plenamente com isso. Plante uma sementinha lá que cresça algo bom. Quem sabe, né? Eu prefiro um cara ético do que um cara ruim, com capaz certeza. Com certeza. Porque a gente sabe como é o Tite, né? Extremamente não vai aceitar, não vai aceitar qualquer ordem. Não. Realmente isso vai ser uma falta enorme pro Corinthians. Se for Tite e Edu Gaspar, ótimo. Se for Tite e Leonardo, ótimo. Agora tem que dar espaço para eles trabalharem. E outra notícia importante é que o Rogério Micali, que foi o treinador da equipe sub-20, foi inclusive vice-campeão mundial sub-20 no ano passado com a seleção brasileira, ele era o técnico que ia ser o técnico das Olimpíadas, aí o Dunga foi botado lá para ser o técnico. Como o Dunga saiu e não há tempo suficiente para o Tite ser o técnico da seleção nas Olimpíadas, o Rogério Micali, enfim, vai ser o treinador das Olimpíadas. Essa notícia de hoje é muito boa, essa notícia, porque o Rogério Micali fez um ótimo trabalho nas categorias de base, principalmente na seleção sub-20, levando o Brasil ao vice-campeonato ano passado do Mundial Sub-20. Trabalha esse tempo todo, convoca os jogadores, sabe com quem ele está lidando, então é um ótimo nome para as Olimpíadas. E você que está em casa pode participar. Você acha que o Tite deve ou não assumir a seleção brasileira? Mande seu WhatsApp agora para 1798826, está aí na tela, 5697. Mande o seu WhatsApp e diga: Tite, assume ou não a seleção brasileira? Queremos ouvir a sua opinião, o seu pensamento. Isso é muito importante para a gente e a sua audiência também. Muito obrigado. Quem poderia assumir o Corinthians, hein? Então, aí é que já tem algumas sondagens? Aí é que tá. Eu contrataria o Fernando Diniz. Eu ouvi o nome até de Oswaldo Oliveira. Eu contrataria o Fernando Diniz. Oswaldo de Oliveira é um dos nomes que estão sendo especulados, nada certo ainda. Oswaldo de Oliveira, Eduardo Batista, filho do Nelson Batista, que já tem... Que já foi, isso, que foi jogador. Hoje ele é treinador da Ponte Preta. E tem o Abel Braga. Que está no Oriente Médio, vai ficar sem contrato em julho agora. Entre todos esses, eu ainda prefiro o Fernando Diniz. Eu acho que seria uma cara nova, é um cara que já mostrou trabalho num clube considerado pequeno e que fez história, que ficou 3 anos, é um cara que tem uma conduta diferenciada, é um psicólogo de formação, isso é muito importante. Eu acho que o Fernando Diniz cairia como uma luva no Corinthians nesse momento. Mas a filosofia dele vai ser aceita pela diretoria do Conselho do Corinthians? Então, aí é que tá. Desde quando o Mano Menezes assumiu a primeira vez o Corinthians em 2008,
foi Mano Menezes e Tite. Mano Menezes e Tite. Ficou Teve o Adilson Batista um pouquinho ali. Quase nada. Mano Menezes e Tite. Quase e nada. a filosofia dos dois eram iguais. Exatamente. O Corinthians seguiu uma filosofia de trabalho, agora o Fernando Diniz é parecido, mas tem algumas coisas bem diferentes. Essa questão da posse de bola, os caras jogarem lá com o goleiro. Será que num jogo no Itaquerão, lotado, 40 mil pessoas, a bola é atrasada pro Walter, o Walter vai ficar brincando, vai sair jogando ali? É complicado, o jogador vai aceitar. Mas a diretoria vai aceitar. Mas eu acho que essa... O Luxemburgo tá livre no mercado. Não, Deus me livre. Mano Menezes também não volta, o Roberto de Andrade foi quem demitiu o Mano Menezes quando ele assumiu o clube, não gosta dele. A torcida do Corinthians não gosta do Mano. Não, se eu fosse diretor, eu não contrataria Luxemburgo porque não tem caráter, eu não contrataria Mano porque não tem caráter, não contrataria esses figurões aí do futebol brasileiro porque estão todos viciados naquele esquemão safado de montar time. Então, assim, eu apostaria, a torcida do Corinthians tem também os jogadores do Corinthians hoje estão preparados para uma filosofia mais moderna, que é a do Fernando Diniz. Eu faria uma proposta tentadora para o Fernando Diniz e colocaria ele à frente do time do Corinthians. Eu apostaria no novo. Quando o Roberto de Andrade assumiu e demitiu o Mano Menezes, falavam-se muito em Silvinho também, né? Silvinho, lateral esquerdo, né? Que hoje é auxiliar do Roberto Mantini na Inter de Milão. Então. E pode ser que o Silvinho apareça aí. Tem o Diego Aguirre do Atlético Mineiro, recentemente desempregado, e é um ótimo. É uma opção que eu gosto. Opções não faltam, tem que estudar. Qual o perfil do treinador que você quer? É esse. Então vamos Mas por enquanto só especulação, né? Nada certo. Primeiro encaminhado. a gente tem que dar o aval dele, né? Dele pra seleção. Agora, tem novidade no Mirassol, é isso que você está trazendo pra gente? Temos técnico novo, é isso? Treinador novo no Mirassol, Raul Cabral. Opa, ex-treinador olha aí. Do Avaí, inclusive do Avaí, time principal, não é? Ele treinou, claro, equipe de base, mas já treinou também a equipe principal do Avaí. E é o novo técnico, foi anunciado ontem, vai ser apresentado hoje às 4 horas da tarde lá no José Maria de Campos Maia. Que bacana isso. E é um treinador que assim, é o estilo de Moisés Egert, pra gente ficar de olho, porque é um técnico que fez um bom trabalho no Avaí, principalmente com categoria de base. A Copa Paulista, geralmente você usa bastante jovens, né? Então nada melhor que um técnico que saiba usar bastante jovens. Vai ser legal, recebemos o Cabral aqui. Não é? Com certeza. Agora ele vai assumir o Mirassol. Vamos fazer um convite aí nos bastidores também, mas aqui já fazemos o convite para o Cabral, novo técnico do Mirassol, para vir aqui, falar um pouco sobre ele, qual a filosofia de trabalho dele, o que ele espera, o que ele enxerga nesse time do Mirassol. Vai ser muito bem-vindo, já está mais que convidado. Excelente, eu acho que também são os times da região, assim como o Rio Preto, o Mirassol também já está montando o seu elenco, seu plantel para o ano que vem, para o campeonato duro. O Rio Preto também já está conversando com os técnicos, Luciano Dias aí está num bom papo, já bem encaminhado. Então eu acho que a gente precisa ficar atento porque é uma hora crucial, né, para montar as equipes e para pensar como é que vai ser em 2017. Sim, a Votuporanguense também o Votuporanguense já está com o Itu Roque, o Sérgio Caetano no Grêmio Catanduvense. O Sérgio Caetano também é um técnico bacana, né? Bom técnico. Legal. Eu acho que é assim, né? É isso aí. Falando ainda da região, tem também o América, que joga sábado agora aqui. Pode se reabilitar, né? Precisa da reabilitação, né? O último jogo foi 0-0. E perdeu a chance diante do último colocado, José Bonifácio, né? Diz que teve um gol mal anulado, eu conversei com alguns jogadores do América. O José Bonifácio perdeu um pênalti também. Então o América também não jogou aquela bola. É que eu tinha conversado com o Matheus Oliveira e ele falou, nós tivemos um gol mal anulado, aí do preço, mas teve pênalti também, né? É duro, porque o América está numa situação muito difícil, está no meio da tabela mais para baixo do que para cima, né? Então, se não vencer o jogo de domingo, vai ficar numa situação muito difícil porque já vai lá embaixo, né? Precisa vencer. Já vai perder muitas posições. Eu recebi uma informação hoje, oficial. Não ainda é apurada. Apurada, não é. É extraoficial, mas que a Poti vai patrocinar o América. No ano que vem? Não, nesse campeonato ainda. A Poti? A Poti, camisa na camisa. A Poti vai ser a patrocinadora do América, que ainda não tem patrocinador master, digamos assim, para esse restante de campeonato. Seria bom, né? A Poti já está com o Rio Preto, inclusive o presidente, um dos vice-presidentes é da Poti, então patrocinando o América agora, acho que seria um. Poti já teve parcerias com o América. Eu acho não apurada essa informação ainda, foi que eu recebi hoje. É aquela história que a gente sempre fala, né? A credibilidade, né? A credibilidade, a gente bate muito nisso, porque assim, vai o patrocinador, a gente torce muito com o América, estamos cansados de falar isso aqui, gostaríamos de ver o América bem, o Rio Preto bem, o Mirassol, todos os times da nossa região numa situação bacana, porque isso é material para a gente da imprensa trabalhar, para toda a imprensa
poder trabalhar. Quando você tem times, né, disputando campeonatos e disputando bem, a imprensa tem material para trabalhar, tem o que discutir, o torcedor tem como um lazer no fim de semana, no meio de semana, para poder assistir um jogo bacana, então a gente torce muito para isso. Agora, para que o América receba apoio, patrocínio, grana, é preciso arrumar a casa, é preciso arrumar a parte administrativa, e bem, porque o América deve muitas explicações na parte extra-campo. E tem leilão agora, né? E tem leilão dia 23, ó, estamos a uma semana. Estamos a uma semana do leilão. Pode ser que o estádio seja arrematado. E aí? Vai jogar onde o América? Milhões, né? Vai pedir emprestado o campo do Rio Preto, do Mirassol, de quem? Então, nós precisamos resolver a parte estrutural, né? Daqui a pouco vamos falar mais disso. É isso aí. Vamos agora então para um rápido intervalo. Voltando, o Fábio conclui aqui o pensamento dele sobre a América. Falando em América, vamos falar de Copa América, que ontem teve jogos, teve jogo da Argentina, jogo do Chile, ó, o Bravo tomou um frangaço, mas o Chile foi lá, virou sobre o Panamá, 3-1, e tá classificado, né? E agora também vamos falar da Argentina, enfim, continua aí, voltamos já já. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. Fome, quero lanche. Batata bel branco, óleo frango frito no balde. Olho de montão pra ficar mais gostosinho, quero lanche. Fome, quero lanche. Fome, quero lanche. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estamos de volta, mais uma vez, lembrando a você que pode nos acompanhar aqui através do canal 7 da NET, ou se você não tiver NET, você pode nos acompanhar ao vivo no link pelo site www.tvriopreto.tv. E vamos voltar agora, o Fábio está falando sobre a América. Fábio, conclua. Isso que eu só finalizando é isso, o América precisa se arrumar fora de campo, administrativamente, para as pessoas poderem começar a apostar no América, como está dizendo o Jonas, a possibilidade do apoio da Poti, né? Para empresas desse naipe chegarem no América, tem que estar organizado, tem que estar estruturado. E outra, transparência na administração. Isso é um fato que precisa rápido ser feito, rápido, porque a gente sabe que tem muita coisa esquisita lá, né? Então, tem que ficar ligado. Agora, Ju, o Jonas estava falando aqui uma novidade do Luan, que jogou aqui no Catanduvense, no Rio Preto. Porque hoje o Rogério Micali, hoje é o prazo final para a Seleção Brasileira Olímpica entregar a lista de 35 pré-convocados para o COI, dos jogadores que vão disputar a Olimpíadas. 35 pré-convocados, o Luan com certeza vai ser um desses jogadores. O Luan, para mim, na minha opinião, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até o momento. Então, ele é de Rio Preto, nascido em Rio Preto, jogou no Tanabi, jogou no América, no Grêmio Catanduvense. Então, ele deve ser um dos jogadores pré-convocados pelo Rogério Micali. Então, a imprensa hoje daqui da cidade e atrás do Luan. Claro, o Grêmio joga, vai ser difícil falar com ele hoje. Todo mundo na torcida, né? Todo mundo na torcida, é isso aí. Gabriel Jesus deve ser outro jogador. Com certeza, pré-convocado. Se bem que para, né, o campeonato. Para depois também, vai ter uma... Então, essa mudança de treinador pode ser extremamente positiva para o Corinthians. Se o Tite aceitar esse negócio, para esse brasileiro. Para agora. Para agora. Dá um tempo pro Corinthians acertar a casa e depois a gente voltar no mesmo grau que com o Tite, que vai ser difícil, né? Falando em acertar a casa, quem quase fez a casa cair ontem foi o Bravo pelo Chile, que ele teve uma falha incrível. Duas, né? Contra o Panamá, mas o Chile não deixou por menos não. Foi Chile e Panamá. Chile e Panamá, Jair. 4-2 pro Chile. Tem esse joguinho aí de ontem pra gente ver esses lances? Dá uma corrida pra gente aí no... Enquanto o Jair procura aí,
Jonas, parece que já tem confrontos definidos, né? Tem. Já é Colômbia, Peru, México e Chile, ótimo jogo, um jogo incrível. Argentina, Venezuela e Estados Unidos e Equador são os quartos de final da Copa América. A Argentina venceu a Bolívia ontem, classificou, vai pegar a Venezuela, enfim. Vocês apostam em quem para levar essa Copa América? Olha, eu tô acreditando muito na Colômbia, gostaria do México. Do México. Acho uma seleção simpática, acho que tá jogando bem. Eu acho que seria bem legal o México campeão. E você? México. O fato de estar jogando nos Estados Unidos, tem muito mexicano lá, né? A torcida apoia bastante. O México vem bem, com o Osório principalmente, um time que quase que não perde e toma poucos gols também. Eu aposto no Chile. Minha seleção é o Chile. Tem a Colômbia também. 2 Méxicos aqui, um Chile. E ninguém falou da Argentina, que Ninguém é falou o que é o melhor eu não time. queria falar desse time. É que eu não quero ver a Argentina campeã enquanto também eu não viver. quero, não. Eu Pelo amor de nunca Deus. vi a Argentina Deus me campeã, livre. então não quero ver. Só faltava essa. Porque agora, no Brasil, já não podemos mais apostar, né? Então, vamos pensar pra frente agora. Gente, Quem pode assumir esse a gente tem que ficar título da torcendo, Copa assim, né? América? Pra ver o que vai acontecer com a seleção. É isso que a gente pode ficar fazendo agora. Torcer para que o melhor aconteça, para que tudo dê certo. Sobretudo pro meu Corinthians, que não fique desamparado, sem pai nem mãe, que aquela casa seja arrumada, porque com o Tite ela tá redonda. Eu fico muito triste por isso, Ó, porque... a gente tem né? o gol da Argentina. Tem? Vamos ver os gols da Argentina contra a Bolívia. Opa! Primeiro, antes de ver 3-0. o Chile. Ai, Vamos ai. ver os gols da Vamos lá. Argentina. Vitória por 3-0. Vai lá, Jairzão, manda Os ver. hermanos. É? O resultado construído no primeiro tempo, né? Em 15 minutos já tava 2-0. Bom momento no futebol. Olha aí. Uma bola que volta. Agüero esse? Não. Agüero, né? Agüero. Só que o gol não foi do Agüero, foi do Lamela. Lamela. Cobrando falta. O Lavezzi faz o segundo 2 minutos depois. E o Cuesta faz o terceiro, ainda no primeiro Desviou tempo. em alguém a bola ali, né? Bateu, Matou o goleiro, coitado. Matou o goleiro. Bolívia, adversário fraco, né? Mas a Argentina... Um dos mais fracos dessa Copa América. Você viu Haiti, E Bolívia você e viu a cor do Jamaica. adversário, né? Você viu a cor do adversário, né? É, a mesma cor que venceu o Corinthians no fim de semana. Ai, meu Deus Que do legal. céu. Brincadeiras à parte. Podia ter ficado quieto, tá vendo? Mereceu. Brincadeiras à parte. quieto. Essa Olha. Bolívia tem uma cor linda, mas é muito fraca. Olha, matou o goleiro, gente. Que... Puxa, ó, não tem o que fazer, né? Não tem, impossível. Tem o que fazer. E 2 minutos depois, esse aí, Gol ó. do Lavezzi, né? Cruzamento vem do outro. É isso. Oi, goleirão. É difícil A também. cabeçada foi forte, né? Mas não pode falar que falhou, porque assim, é um chute, né? Ali dentro, praticamente dentro da pequena área, né? O goleiro falhou. Nossa, mas é O goleiro falhou. difícil. No replay você vai ver que a bola vai nele e eles falam pro lado. Ele podia agarrar, Podia ele podia fazer, fazer. Ele podia Ah lá. fazer qualquer coisa No ali. replay. Vamos ver se tinha condições. eu vou te Ó, falar. cabeceio, Mas você viu que ele tava fora da ele bola. conseguia Tava torta, pegar. né? O cara cabeceou pro chão, a bola vinha no peito dele, dava pra ele agarrar ali. Ele tava indo pro lado de cá, o cara cabeceou na outra direção, né? Tirou a mãozinha mão. da bola. Ah, não, mas não é o goleiro, né? Achei que Esse fosse o pulmão goleiro. na bola, né? Repetiu igual fez o jogador do Flamengo, né? Que fez uma defesa ali. E esse é o Não. terceiro gol do Cuesta. Ó, Parabéns, a à Argentina né? tá... Tava com o time bem mesclado. O Messi entrou no segundo tempo, no Só no intervalo. segundo, é? Só no segundo tempo. Então, mal jogou também. E os gols também saíram quando o Messi não estava em campo. Sim, foi logo no primeiro tempo. Constou, o placar construído no primeiro tempo. Isso mostra que a Argentina tá forte. Tem um elenco Tá competitivo. forte. Isso Muito mostra que a atento. Argentina tá forte. Isso aí. Ai, ai. E a gente tem já os gols de Chile e Panamá? Olha aí, ó. Ver como é que foi a... Já? Vamos soltar Esse é o aí. time que eu Olha aí. aposto, o Chile, vamos ver. Vai ver o frango daqui a pouco. Ai, Foi meu logo no Deus começo do jogo. céu. O Começo. primeiro gol do jogo foi do Panamá, no frango do Bravo. Aí, ó. Eita! Glu, glu, glu. Glu, glu pro Bravo. Mas, meu Deus. Sorte que ele tá na seleção do Chile, né? Que tá bem forte aí, bem melhor que a do Mas, ó, Panamá. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ô profissão ingrata de goleiro, hein, cara? Todo mundo pode falhar. O centroavante erra o chute, o Allan Kardec escorrega, não tem problema, né? Agora o goleiro... O jogador é criticado na hora, depois esquecem. Agora o goleiro fica marcado. fica né? marcado. Ele é o último, né? Se a bola passar ali, Eu acho que tinha que ganhar mais. Tinha que ganhar mais, não é? E tinha que ser mais competente. Tinha que ser mais... pelo amor de E o Deus. chute nem foi tão forte, parece. né? Nossa, mão de alface. o jogo terminou 4-2 e o segundo gol do Panamá também tem falha do Bravo. O Bravo não tava num bom dia ontem. Puxa. O Mas o Chile estava. O Vargas faz 2, o Alexis Sanches faz mais 2 também.
O Vargas, em time, joga como se fosse o Vargas mesmo. Na seleção, joga como se fosse o Zamorano, né? O Salas, o melhor jogador do Chile, da história do Chile. Esse é um time de responsa. O Vargas na seleção chilena é diferente. Do Messi. O Messi joga melhor no Barça do que joga na seleção. O Vargas já joga melhor na seleção do que aí é no o clube. contrário. Tem muitas histórias assim, né? Jogador que em clube é maravilhoso, vai pra seleção e não consegue jogar. Elano era um. Consegue jogar. Jogava no Manchester City mais ou menos. Quando ia pra seleção, era o principal jogador da seleção. O próprio Lucas Lima, né? Vai pra seleção e não consegue render o que rende no Santos. Não consegue. Inclusive, ele foi relacionado pro jogo hoje. O Gabigol e o Lucas Lima, que voltaram ontem, treinaram ontem e foram relacionados pro jogo de hoje contra o Sport, se eu não me engano. Santos não quer perder tempo, não. Não, e nem pode, né? Porque quantas rodadas. Ganso e Rodrigo Caio também relacionados pro jogo. Do São Paulo. Isso. Bom pro São Paulo também. Ó, que defesa maravilhosa, cara. Que defesa essa. O cara cabeceou em cima, né? Esse Vidal também é um baita Um dos jogador. principais jogadores do Chile. Os principais. Quer ver? Deixa eu ver se vai repetir o lance. Ah, não é. É outro. Jogaço. É isso aí, jogaço. Vamos ver o que vai ser essa... Vamos ver o que vai ser essa Copa América, né? A Copa América. Agora resta torcer pros outros. Isso que é triste, né? Isso é que é triste. Né? E ficar torcendo pra gente arrumar a casa, né? Pra gente conseguir arrumar a casa. Outro na Copa América e o outro nos bastidores da seleção, né? Você acha que será que ele vai aceitar, gente? Será que vai topar um desafio numa estrutura dessa? Eu acho que você já tá tendo tanta conversa. Se ele foi pra lá, né? Uma coisa muito difícil sair. Foi pra lá. Eu acho que só não acerta se as condições dele, se as condições que ele colocou não forem aceitas. Lógico. Eu acho que se não for aceita na totalidade e ele podendo trabalhar, não Mas tem você acha conversa. que se a CBF de fato quer o Tite, ela vai ter que atender. Vai ter que atender. E eu acho que ela não está no momento de exigir muito, ela está no momento de conceder. Aliás, o certo era pedir demissão toda a comissão administrativa da seleção da CBF. Isso que ela tem que fazer, de presidente ao gerente. Ela todo mundo. acatou a pressão popular, que não queria o Dunga e queria o Tite. O que ela fez? Ela demitiu o Dunga e foi atrás do Tite. Ela foi atrás da pressão popular em menos de um dia, né? O Brasil caiu fora da Copa América na madrugada de segunda, na terça-feira ele já não estava mais. Lembrando, como a gente já citou, o Tite que já entrou até com uma representação contra o Marco Polo Leonero, que é o presidente um manifesto assinado. Né? Ali está o pessoal muita também. Muita coisa vai ter que mudar, para falar a verdade. Olha, tem tanta gente bacana. O Bom Senso Futebol Clube está fazendo um trabalho tão legal nos bastidores, está trabalhando para organizar isso, né? Tentar colocar no futebol brasileiro uma organização, um respeito àqueles clubes menores, que tem um calendário também menor e que os caras ficam desempregados, ficam sem receber salário. Se vocês fossem técnicos, vocês assumiriam a seleção hoje? Tranquilo. Na atual situação que ela está? Eu não assumiria com a CBF nessa direção. Eu não assumiria. Eu não assumiria. Com essa estrutura, eu não assumo. Porque uma hora ou outra vai esbarrar com essa estrutura. Se esbarrar, eu saio. Primeiro eu vou assumir, vou receber o meu dinheiro, vou tentar implantar o meu trabalho. Se não bater, eu saio. Então, mas aí é que tá. Sabe o que acontece? Até aí, você já entrou e já topou. Aí você sai depois de um tempo sem realizar. Sabe quem sai queimado? Você. Sim. Esse é o problema. Mas o problema de topar, você não pode pensar. Ele alça a carreira dele, ele vai muito acima. Então, mas você nesse momento... É difícil ele sair queimado, só o Dunga mesmo. O Tite, o Leão. Observe uma coisa, o Tite está num momento da carreira excepcional. O Tite tem uma credibilidade a qualquer prova. O Tite não precisa da seleção brasileira. Tem mais essa, o Tite não precisa da seleção brasileira para se destacar internacionalmente. Olha o risco que eu digo que ele está correndo com a imagem dele perante a todo mundo. Olha o risco que ele está correndo com uma imagem que de repente ele não precisa correr. Nesse momento, ele não precisa de dinheiro. Não. O Tite não pode pensar em dinheiro nesse momento. Ele tem que pensar na própria imagem dele e na trajetória que ele está construindo no futebol. É isso que o Tite tem que pensar. Ele não precisa da seleção brasileira, mas ele sonha com a seleção brasileira. Sim, é o sonho de todo técnico. Isso pode alçar ele... se um técnico da seleção brasileira abre portas na Europa. Eu acho que ele tem que realizar o sonho em clubes europeus. Numa outra estrutura, que não uma estrutura corrupta como é hoje a da CBF. Mas pode ser a última chance dele. Pode ser que o cavalo nunca mais passe na frente. Então, difícil saber o que se passa na cabeça de qualquer um agora ali, né? Tá tudo ainda muito enrolado. Eu acho que a gente tem que torcer. A CBF tem que aceitar o que o Tite está fazendo. As condições do Tite. Eu acho também fundamental. Diga sim a tudo. Tite, trabalhe com autonomia. Boa sorte. Faça essa seleção brasileira ser
novamente admirado por nós brasileiros, torcedores. Né? Ele tem essa capacidade, a gente acredita em você, Tite. Então, assim, vá. Se for para aceitar, aceite com as 10, nas suas condições e na sua metodologia de trabalho. Ética, justa, se a CBF correta. de fato quiser, ela vai. Ela vai, eu acho que tem que topar e o Tite tem que fazer um bom trabalho por todo o Brasil. E apoio, isso eu já ia falar, apoio popular ele vai ter de todos os torcedores. De todos os clubes. De todos os clubes. Isso é um fato. E a gente torce pelo Tite. Ele tem o apoio dos outros, não só por ir para a seleção, mas por deixar o Corinthians. Também. Já começou, tá vendo? Os outros apoiam ele nisso. A única coisa, a única coisa que é o meu porém é o Corinthians ficar desamparado, mas a gente vai botar a casa em dia. Mas o Corinthians também é um clube grande, tem estrutura. Com certeza. Quem sabe não encontra um técnico que se Vamos encaixe, trazer um treinador, se possível, de fora à altura do Tite. É isso aí. Bom, nosso programa está acabando. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela Tite CBF. Vamos ver o que dá. Jonas, obrigado pela sua participação com a gente. Nosso Boa Google. tarde. Boa tarde. Vai sempre lembrar, né? Google Ambulante. Fábio, meu parceiro. Valeu, Ju. Até amanhã. Tamo aí. É isso aí. Boa tarde a você também. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E a partir de amanhã estamos de volta a 1h da tarde. Eu espero vocês.